Graça e paz a todos nessa noite. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar a noiva do Cordeiro a abrir comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Deixa eu ver que horas tem aqui. 7h42. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Quem achou, diga amém. O texto, a cura de um coxo, discurso de Pedro no templo. É uma coisa assim, básica, sem muito detalhe, tá, irmãos? Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona. Traduzido nona, são que horas aqui? 3h da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punha a porta do templo, chamada o quê? Para pedir aos que entravam. Sobre a questão de coxo aqui, eu já falo, muita gente de repente não atenta para esse detalhe aqui. Muito interessante isso. Ele vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse o quê? Uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para, e olhou para eles, esperando receber o quê? Alguma coisa. Disse Pedro: não tenho nem ouro, não tenho prata e nem, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. É outro detalhe aqui que eu já comento, muito interessante. Eu tenho um comentário de Orlando Boy, ele entra no comentário muito detalhista sobre isso aqui. 5. E disse Pedro, 7, e tomando pela mão direita, o levantou, diga comigo, pela mão direita, levantou e logo seus pés e tornozelos se afirmaram. 8, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, e soltando e louvando a Deus, e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Por alguns minutos, tomem os vossos assentos, irmãos. Alguns minutos aqui, o som não está legal, mas está bom. Desde o jeito que está, se mexer, de repente até piora. O ruim está bom. Para mim não está bom, mas deixa do jeito que está. Essa passagem de Atos dos Apóstolos é uma mensagem que, entre outras, me chama muito a minha atenção. Muito a minha atenção. Os judeus, eles tinham a oportunidade de subir 3 vezes ao templo. Quantas vezes? 3 vezes ao templo. Já ouviram falar das vigílias, que são divididas? As vigílias. Inclusive, é interessante que a primeira vigília, me ajuda aí se eu esquecer, ela começa das 18, vai até às 21 horas. Segunda vigília vai das 21 às 0 horas, meia-noite. Da meia-noite às 3 horas da manhã, que é a terceira vigília. Das 3 da manhã às 6 da manhã, é a quarta. Foi na quarta vigília que Jesus veio andando sobre as águas. É o texto que aprendemos de Salmos, que Deus nos ajudará no romper do amanhã. E qual dia que ele rompeu para dar vitória aos discípulos? Na quarta vigília. Então, os judeus, eles dividem muito isso, as suas etapas, o tempo, observa o sol, a lua, são dessa forma. Observa que domingo passado eu comentei
que os judeus usam muito os símbolos, os significados. Isso é muito importante para mim e para você. São sinais daquilo que podem acontecer. Inclusive, acabou o culto domingo, eu fui buscar a questão dos 50 que foi dividido, que significa liderança, algo forte, que foi separado de 50 e 50 para dar cada um as suas necessidades, que era exatamente a divisão dos pães, a qual Jesus multiplicou naquele deserto. Aqui os judeus, eles têm o direito de ir 3 vezes ao dia ao templo. Para eles tem um significado subir 3 vezes ao templo. Eu acredito que eles dividiam por tópicos, exatamente como dividia as vigílias daquela época. 6 da manhã, às 18, às 21, às 21, às 0 hora, das 0 às 3 da manhã, 3 da manhã, às 6 da manhã. Vocês já entenderam o que eu estou dizendo aqui sobre a questão da divisão. E esse Pedro e o João, 2 apóstolos de Jesus, subiam ao templo. E quando ele sobe ao templo, tem uma porta chamada, qual o nome? Qual é o nome? Formosa. Essa porta formosa, se vocês forem buscarem a informação, estou falando aqui bem o básico. Segundo a história paralela, ela tem aproximadamente mais de 20 metros. Olha para cá, irmãos, sem perder a atenção aqui, porque eu estou comentando algo detalhado, para a gente sair daqui com aprendizado também, saber alguma coisa. Aproximadamente uns 20 metros de comprimento, presbítero Davis. E segundo essa porta, para ser aberta, precisava de alguns homens fortes da época para abrir essa porta. E segundo a informação da teologia paralela, diz que essa porta, ela era banhada a ouro e também a prata. Essa porta a qual chamava muita atenção das pessoas da época. Por isso, creio que exatamente foi quando Pedro e João disse: não tenho ouro e não tenho prata, porque o coxo daquele local estava fixando os olhos naquilo que era alegre, aquilo que era importante aos seus olhos, que era exatamente a porta formosa. Não é à toa que o nome é Formosa, por ser banhada a ouro ou com algumas coisas de prata, e chamava muita atenção do público. E o texto diz, outra informação de muita importância, aqui o coxo era colocado na porta exatamente onde tinha o ouro e a prata, desde o ventre da tua mãe. Exatamente todos os dias os judeus passavam por aquele lugar e observavam que ali havia um coxo sentado naquele lugar, exatamente pedindo o quê? Esmola. Olha a estratégia do coxo, olha a estratégia melhor de quem colocou o coxo numa porta onde tem ouro e prata. Já viu alguém pedir esmola onde que não tem um lugar de pedir dinheiro? Geralmente só se pede esmola em locais onde que moram pessoas de condições, ou numa avenida de Campo Grande, ou numa praia da costa, que eu ando tudo por aí. O que a gente mais vê é pessoas nos sinais pedindo dinheiro, e toda hora é R$1, 50 centavos, 10 centavos, e um passageiro conversou comigo: olha, tem esse rapaz aqui, ele há anos, e chega no final do dia, ele ajunta 70, 80 reais, e é exatamente nesse trecho aqui que ele para, porque ele sabe que tem pessoas de condições que vai ajudar ele com alguma coisa, já está acostumado com ele. E esse rapaz, quem colocou ele lá, já sabia de quem entraria por essa porta seria pessoas de condições, até porque está contemplando uma porta cheia de ouro, uma porta cheia de prata. E o texto diz que esse moço era colocado desde seu nascimento. E um dia esses 2 homens, 2 apóstolos, foram subir ao templo. E quando ele sobe ao templo, ele observa aquele coxo. A primeira coisa que me chama a atenção foi que a primeira palavra que Pedro diz: olhe para nós. Diga comigo: olhe para nós. Mas antes de Pedro dizer olhe para nós, escute bem isso aqui. Pedro, ele olha fixando, diga comigo, fixando. Diga os olhos, diga no coxo. Ele fixou, presbítero Luciano, os olhos sobre aquele moço que estava ali para apanhar ou colher algumas esmolas. A primeira coisa que eu aprendo é que Pedro primeiro olhou para aquele moço. Automaticamente Pedro está fazendo-se uma leitura da vida daquele rapaz. Pedro está fazendo uma leitura de linguagem, quem sabe corporal, de uma linguagem labial.
e ele está olhando para aquele coxo. E no momento que ele está olhando para aquele homem, ele está observando a atitude, como que ele pede dinheiro, como ele pede esmola, está fazendo uma leitura para saber de fato a consequência, por que ele está na Porta Formosa. E quando Pedro está olhando, fixando os olhos naquele moço, Pedro diz exatamente a palavra que agora ele vai dizer para este moço, dizendo: olhe, diga comigo, olhe para nós. Pedro pediu para aquele moço, presbítero Gilmar, olhasse para os dois apóstolos. Escute uma coisa, o problema não é ajudar. O problema é quando nós ajudamos na hora errada e no momento errada. E muitas das vezes, para nós ajudar alguém hoje, nós temos que observar, temos que prestar muita atenção aonde que você está entrando para que as coisas dê certo. Porque, infelizmente, hoje, até para ajudar alguém, nós temos que orar, porque muitas das vezes, você ajudando alguém, você acaba se atrapalhando. Sim ou não? Você muitas das vezes, até ajudando alguém, você acaba vou usar um termo bem fajula aqui, acaba se ferrando, porque você simplesmente quis ajudar alguém, quis fazer o bem, mesmo assim ainda você acaba se arrebentando. Se eu perguntar aqui quantas pessoas que já se arrebentou com isso, por tentar ajudar alguém, você falou assim: meu Deus, por que eu tinha que fazer isso? Então tem hora que você tem que ver o cidadão sofrer, é só orar de longe, porque alguma coisa Deus está tratando com ele, Deus está trabalhando com ele. Eu tive um lugar longe, essa semana retrasada aí, um lugar bem longe, viajei, e quase que no meio do caminho eu me arrebentei, poderia ter perdido até a minha vida, porque fiquei debaixo de fortes emoções, tentando ajudar a pessoa, e no final ainda você levar um tapa de luva, né? um tapa sem a mão, é uma coisa assim, é uma descarga emocional muito grande. E Pedro está observando exatamente isso, ele está fixando os olhos em alguém, para fazer essa leitura. E a primeira leitura que Pedro fez foi que aquele moço do coxo na porta não olhava para ninguém. Ele observava que aquele moço pedia esmola, mas ele não olhava para os apóstolos. O que Pedro está observando, que a autoestima daquele moço está para baixo. Diga comigo, está para baixo. Ele observou que aquele coxo na Porta Formosa, ele, ainda que esteja pedindo esmola, porque era colocado por alguém, ele tinha vergonha. Aquele moço que estava na Porta Formosa não conseguia olhar para seu ninguém, principalmente quando Pedro observou isso. Pedro observando, então ele está fazendo uma leitura. Ele está aqui, de repente não é porque ele quer, porque alguém coloca ele aqui nessa situação de pedir esmola. Infelizmente existem pessoas que estão em ambientes, em lugares que nunca desejaram estar, só está porque um dia foram obrigados por alguém. E esse coxo, ele foi obrigado a estar em um lugar a qual ele não queria, mas pela força da natureza, pela circunstância, ele é colocado em um lugar qual ele não queria estar. Tem muita gente, preste bem atenção, que às vezes até diz assim: que eu não poderia ter nascido no berço dessa família, que eu não poderia, quem dera se eu tivesse a oportunidade, não tivesse nascido no meio dessa linhagem, dessa família, tivesse nascido em outra família. Tem muitas pessoas que de repente olham para si mesmo e diz que às vezes está em lugares que não queriam estar, só estar por causa de algumas pessoas. Inclusive eu vou abrir aqui um leque de muita importância. Escute só uma coisa que eu vou dizer aqui, eu acredito que está dentro da linha da mensagem. Nós, como os pais ou responsáveis, tios ou tias ou avós ou por aí diante, muitas das vezes queremos determinar o futuro dos nossos filhos e muitas das vezes queremos impor sobre eles profissões para ser exercido daquilo a qual nós gostamos. Por exemplo, se eu gosto da área da enfermagem, de hospital, essas coisas todas, eu achar que o meu filho também tem que ser enfermeiro porque é o pai enfermeiro, ou achar que o filho tem que ser um policial porque o pai é um policial, achar que o filho tem que ser um pastor porque o pai é um pastor, achar que o filho tem que ser um bom mecânico porque o pai é um bom mecânico, e muitas das vezes forçamos isso em nossos filhos. Ele acaba até sendo
o exercício daquilo que você foi, mas muitas das vezes não alegre, não com alegria no seu coração, porque o coração dele queria ser outro. Ou seja, muitas das vezes podemos ser o protagonista da nossa própria história, poderemos trabalhar mentes livres em pessoas, não trabalhamos porque queremos impor algo em pessoas para elas serem aquilo que elas na verdade nunca desejou em seu coração ser. É como o casamento da antigamente, que me lembro alguns comentários de alguns antigos falando que pessoas casavam com pessoas sem a noiva ou a namorada querer, era o pai que colocava ali, você vai ter que casar com esse homem, e muitas das vezes casavam não porque queriam, é porque alguém obrigava, porque alguém estava impondo aquilo ali. E exatamente o que acontecia com esse coxo, ele era colocado ali de forma indesejável, ele não queria estar naquele lugar. Sabe qual é o conselho que eu dou? Que os nossos filhos terão profissões futuras, profissão que a gente nem conhece, nunca ouviu falar. Portanto, estamos vivendo uma era da revolução digital, e nós nem imaginamos de futuros ainda que vão vir, e às vezes queremos que os nossos filhos sejam a mesma coisa que nós sejamos também. Na verdade, quem cuida do futuro do seu filho, quem cuida da vida da sua filha, da sua parentela é Deus, e é Deus que vai colocar no coração deles o caminho que deve percorrer, para que lá na frente venha dizer: eu sou feliz porque eu escolhi o meu caminho, eu queria estar exatamente aqui, e aqui é onde Deus está realizando os meus sonhos. Eu quero profetizar uma palavra de vitória e profética para a tua vida. Segura isso aqui, porque é uma revelação do céu. Deus vai te colocar em lugares que realmente deseja o seu coração aqui nessa noite. Quem crê isso comigo? Deixa eu ver. Deus vai te colocar em posições realmente a qual o seu coração deseja, e não aquilo que alguém está querendo impor sobre você. Seja você o protagonista da sua história, não deixa que ninguém seja o piloto da sua história. Você que tem que percorrer pelo caminho, é você que tem que descobrir esse caminho, é você que tem que realmente desejar no seu coração, aonde quer que esteja ali o seu coração de ser exercido. E Pedro observou exatamente isso. Ele está em um lugar que não quer, porque ele só olha o quê? Para baixo. E eu quero aqui, com muito cuidado, fazer uma observação, e guarde isso aqui, irmãos. O texto diz coxo, mas já viram falar, não sei se eu já comentei sobre esse detalhe, já viu falar sobre a questão do manco? Já viu? O manco, ele tem uma perna maior do que a outra um pouquinho. Em algumas traduções, guarda isso, fala manco e não coxo. O manco, a pergunta, dá para andar? Sim ou não? Dá para andar, literalmente. Mas quando Pedro e João sobem, ele está como? Sentado. Porque ele é manco, mas ele dá para andar. Mas fizeram dele o quê? Uma pessoa coxa, uma pessoa que não anda. Enquanto na verdade ele não é só um coxo, ele é um manco, porque uma perna maior do que a outra. E agora ele está numa condição que ele colocou na mente dele, que ele realmente não sabe andar, que é ele um aleijado. Porque, diga assim comigo, porque o tempo, diga assim comigo, o tempo, diga, condicionou, diz, a mente dele, aquela forma. Segura isso aqui. A forma como você convive no meio do ambiente é aquele ambiente é que vai condicionar sua mente da forma que você pensa. Vou repetir de novo, a forma onde que você vive no seu ambiente é aquilo que vai condicionar a tua mente. Repeti hoje, falei de manhã para um grupo de pessoas, uma família, eu estava falando exatamente isso. O elefante, ele é amarrado numa folhazinha que não é nada, qualquer coisinha, um peteleco,
quebra, mas o elefante pequeno é amarrado àquilo ali. O cérebro dele vai condicionando aquilo ali. Vai chegar um tempo que o elefante é grande, ele é muito forte, mas a mente dele está condicionada como um elefante pequeno. Ele só vê aquela folhinha e você fala assim, é tão fácil arrebentar. Ele é grande, mas a mente é pequena, porque aquilo ali está vendo como algo forte. É grande, mas com a mente pequena. Por quê? Foi condicionado, está preso àquele lugar. Escute uma coisa, tem pessoas que parece que conviveu a viver com a luta. Tem pessoas que parece que conviveu, já aprendeu a viver no meio da guerra. Parece que não tem paz na vida dele. Quando não tem paz, parece que é algo estranho que acontece. Tem muita coisa que vem sobre nós, que parece que quer nos condicionar a viver adaptado de uma forma negativa, algo que Deus não quer para mim e nem para você. Já observaram que tem pessoas que não têm, eu falo ambição sadia, que não tem ambição de crescer, não tem a ambição que eu falo de estudar, de ser alguém melhor. Tem gente que vive no meio de um convívio de uma sociedade que para ele tanto faz ou tanto fez. Ele está dentro de uma condição que ele está parado ali, congelado, porque um dia condicionaram a mente dele daquela forma. Ele cresce, desenvolve, vira adulto, mas ele não muda. Ele morre, mas não muda, porque está condicionado à mesma coisa. Ele nunca vai experimentar algo novo, ele nunca vai tocar em algo surpreendente para a sua vida, porque é sempre a mesma coisa. Já viu aquele casal que briga todo dia? Alguém de fora se espanta, aí o casal diz, não tem problema não, fulano, já são acostumados a brigar todos os dias. É algo que chega a ser terrível, mas ao casal é algo normal, porque condicionaram aquele lugar. E a igreja de Jesus, Deus te chamou não para viver todos os dias que você vivia. Deus nos chamou para viver o incrível. Deus nos chamou para viver em novidade de vida. Deus nos chamou para viver algo novo. Eu quero dizer aqui nessa noite, quem quer viver algo novo aqui todo dia? Quem quer algo novo de Deus para a tua vida? Então bate no peito, levanta a mão, diz para você mesmo, eu quero algo novo para a minha vida. Eu não quero estar em condições aquilo que alguém quer colocar sobre mim e acostumar com aquilo ali. Ele não é coxo, mas é manco e está na mesma condição. Ele não consegue mais andar. E Pedro e João falam uma palavra para eles: olhe para nós. E quando ele olha, o olhar dele, guarde isso, era de alguém que iria receber o quê? Ouro. Diga comigo, ouro e prata. Ele levanta a sua latinha, ou sei lá, alguma coisa assim, chacoalha ela, achando que vai cair o que ali? Ouro e prata. E Pedro e João vai mostrar para ele que não é só o ouro e a prata que é o suficiente em nossas vidas. Hoje, a escola bíblica, guarda isso aqui, foi sensacional. Quem estava presente falou sobre isso. E eu entrei sobre a questão também do dinheiro. Luciano, o presbítero, ministrou algo que foi uma benção, né, Tiago? José Raimundo estava aqui, os irmãos. Foi uma benção. E eu comentei algo, falando que o dinheiro, ele é bom, mas ele tem que ter um propósito em nossas vidas. No momento que o dinheiro não passa a ter um propósito, eu faço qualquer coisa pelo dinheiro. Guarde isso aqui. Quando o dinheiro não tem propósito, que ele vem de qualquer jeito, ele não tem um fim para a minha vida, eu faço qualquer coisa pelo dinheiro. E se eu faço qualquer coisa pelo dinheiro, eu não tenho dinheiro, o dinheiro tem a mim. E quando o dinheiro tem a mim, eu perco a cabeça. Quando o dinheiro tem a mim, eu perco o temor de Deus. Quando o dinheiro tem a mim, a soberba cresce no meu coração, achar que eu sou melhor do que todo mundo. A prosperidade do ouro e da prata, ela faz parte, mas
mas o centro central de todas as coisas chama-se Jesus de Nazaré. Quem está entendendo isso aqui comigo, diga amém, Jesus. E o que se definiu na escola bíblica que a prosperidade não é acúmulo de bens, mas é a ausência das necessidades. E Pedro e João vai mostrar exatamente para esse coxo que às vezes, nem muitas das vezes, o ouro e a prata, o dinheiro, o cartão de crédito, o cartão ou o carro zero, a sua mansão resolve, mas só tem um que pode resolver todas as nossas necessidades. Só tem um que pode ser maior do que o ouro, ser maior do que a prata. Só tem um que é maior do que todas as coisas, é maior do que o seu tesouro, é maior do que a sua fortuna, é maior do que o seu diamante, é maior do que o seu depósito no tesouro direto, é maior do que o seu dinheiro virtual. E esse se chama exatamente o que ele diz: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. E o que eu tenho para te dar é maior do que o ouro, é maior do que a prata. Quem está comigo aqui, deixa eu ver. Que eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não posso ter R$1 no bolso, mas eu tenho algo que é maior do que isso. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda para a glória de Deus. Se o ouro e a prata não resolve, tem um que resolve, que é dono de tudo, que é Jesus de Nazaré. Ele levantou, e quando ele levanta, ele conserta os pés e fica de pé e entra dentro do templo, adorando e glorificando e saltando de pé, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele, nessa noite, o próprio Jesus está dizendo para alguém nessa noite: de repente você está atrás do ouro e da prata, de repente ele é o que você quer, você não tem tudo, mas aquilo que você precisa, ele tem aqui nessa noite para te dar na tua vida. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que o coxo queria era algo para saciar, algo que ele queria, mas não uma necessidade. Deus, ele não quer te dar aquilo que você quer, ele quer te dar exatamente daquilo que você precisa. Tem gente que pede algo para Deus por vaidade. Tem gente que pede algo para Deus para se vaidecer. Tem gente que pede algo para Deus para dizer depois que ele conseguiu, que ele pode. Deus usou Pedro e João para mostrar para aquele moço que o que Deus tinha para ele não era aquilo que ele queria, mas tinha aquilo que cumpria, que colocava todas as suas necessidades suprida em Cristo. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou em nome de Jesus. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Quem está comigo? Quem pode se colocar de pé aqui nessa noite? Quem pode se colocar de pé aqui nessa noite? Quem pode se colocar de pé pela fé, pela fé, pela fé? E quando aquele moço entra para dentro do templo, ele entra saltando e louvando a Deus. Diga para o seu irmão do teu lado aí, tu vai conversar com ele, diga para ele assim: eu não tenho ouro. Diga: eu não tenho prata. Diga: eu tenho algo. Diga que é maior do que o ouro. Diga: é maior do que a prata. Diga: eu tenho Jesus. Diga: levanta. Diga: levanta. Diga: levanta. A ordem de Deus para mim e para a tua vida é levantar. Levantar. Tem muita gente que está na porta, mas não entrou para dentro do templo, continua na porta, infelizmente acondicionado a viver de esmola, a viver só de ofertinha, que não vai suprir a tua necessidade. A ordem de Deus é: levanta, sai da porta e vem para dentro do templo, porque tu vai aprender a saltar, a glorificar o meu nome. Tu vai ver o que eu tenho para a tua vida é maior do que o ouro, é maior do que a prata. Quem concorda comigo? Quem está comigo nesta palavra aqui nessa noite? Quem
concorda? Quem está comigo nesta palavra aqui nessa noite? Diga mais uma vez para o teu irmão: o que eu tenho. Diga para ele: levanta e anda. Diga para ele: levanta e anda. Diga para ele: levanta e anda. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhã. Eu quero viver algo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito Santo, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo eu quero viver. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Glória a Deus. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Escute uma coisa, irmãos. O texto diz andando, em outras traduções está correndo. Diga comigo: correndo. Diga aí: louvando. Isso aqui é para quem está ligado, irmão. Ele está correndo e alguns israelitas pegam o homem pela mão e levam até a Pedro e João. E olhando para Pedro e João, eles estão pasmados com aquilo ali. Porque aquele moço não andava há anos. Aliás, nunca andou, porque era condicionado àquela situação de pedir esmola. Mas o poder transforma isso. Ele anda ou correndo e louvando. Pedro e João diz para os israelitas: por que vocês estão olhando para nós?
achando que de mim ou nós temos alguma virtude ou santidade. O que aconteceu não veio de nós, mas veio do poder do alto para a vida deles. Quem pode fazer é Deus na tua vida. Aquele moço, ele não recebeu ouro e prata, mas ele correu e louvou a Deus. Tem muita gente, guarda isso aqui, que tem ouro, tem prata, tem até prosperidade, está tudo normal na vida dele, mas ele não pode experimentar uma coisa, ele não pode nem correr e nem louvar a Deus, porque aceitou o ouro e a prata na tua vida. Às vezes não temos nem o ouro nem a prata, mas temos aquele que é o dono da bênção, aquele que vem do céu para nos abençoar. Aí Pedro e João diz, porque olha para mim, eu não posso nada, mas tem um que pode todas as coisas, e o nome dele se chama Jesus. O nome dele chama Jesus. Quem pode olhar para o alto, é dele que vem o teu socorro, é dele que vem o meu milagre. Tem gente que até quer caminhar na igreja, mas não consegue, né? Tem gente que são até legais, bonzinhos, cumpridores do seu dever, não são sonegador de impostos, mas não consegue andar. Por quê? Estão condicionados àquela mesma mesmice, aquela mesma miséria, aquela mesma coisa todo dia. Ele não muda, ele não quer nada. Vai passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, você vai olhar para o sujeito, é a mesma coisa. Vai dar 40 anos, é a mesma coisa. 50 anos, é a mesma coisa. 60 anos, ele vai dizer a mesma história, porque está condicionado àquela situação. É até quer, mas não consegue, porque está direcionado a outra coisa e não aquilo que Deus tem para a vida dele. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui, sabe para quê? Para mudar a nossa, quebrar a rotina, dizer, eu quero algo novo para a tua vida, eu quero algo surpreendente para a tua vida, porque eu creio que operando Deus, quem impedirá aqui nessa noite? Eu quero perguntar, quem está louvando e correndo aqui nessa noite, no Espírito de Deus? Deixa eu ver, irmão, não tem nada melhor do que ser livre no nosso espírito, de levantar a mão e dizer, obrigado Jesus, hoje eu estou livre para dizer, posso correr e glorificar o teu nome e dizer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu quero perguntar, quem vem para adorar aquele que é digno de honra? Quem vem abrir a boca e dizer, obrigado Jesus nessa noite, pelo teu poder, pela tua presença em minha vida. Senhor Deus, ora pelo aquele agora, amor, que de repente está parado, não consegue mover a palha. Ora pelo aquele que de repente está preso na frente de um templo, ele vê tudo bonito, mas nada bonito na vida dele. Ora pela vida daquele que está coxo, está paralisado espiritualmente, que não consegue dar um passo para frente. Intercede pela vida dele aí, ou pela vida dela. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho lhe pedir, Senhor, pelos aqueles que de repente estão igual aquele coxo, querem até andar, mas estão condicionados àquela mesma coisa todos os dias. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Pai. Deus, nós oramos, Senhor, pela vida daqueles que realmente precisam, Senhor, de algo novo. Toma a noiva do Cordeiro, toma a tua igreja nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nos abençoe, Senhor, nos fortifique e nos fortalece. Em nome de... Quem pode dizer graças a Deus? Quem pode aplaudir a Jesus?